O Super Saiyajin 4, a transformação mais amada de todos os tempos de Dragon Ball, vai voltar. O assunto mais quente do momento em relação a Dragon Ball é a nova temporada, Dragon Ball Daima. Muitas pessoas com os trailers não gostaram tanto do que viram, mas agora com 6 episódios praticamente todo mundo tá gostando bastante. Mas por que tá todo mundo comentando o Super Saiyajin 4 vai voltar, é a hora do Super Saiyajin 4, e será que o Super Saiyajin 4 vai voltar mesmo? Claro pessoal, estamos apenas no 6º episódio e Dragon Ball Daima terá previsto 24 episódios, ou seja, restam 18 episódios ou 18 semanas pensando bem. E considerando que Dragon Ball Daima deve ter o seu ápice lá pros episódios 17, 18, 19, pode ser que o Super Saiyajin 4 não esteja tão longe de aparecer. Mas quais são as evidências para isso? No começo pode parecer apenas uma teoria maluca, mas já não é novidade em Dragon Ball que a opinião e principalmente a vontade dos fãs influencia no que acontecerá no anime. Mas este anime não é igual ao Dragon Ball Super, que lançava semanalmente e eles tinham tempo de ver o que os fãs queriam e colocar no anime. Aqui o Dragon Ball Daima já está fechado, ou seja, ele já tá terminado, tá lá guardadinho no estúdio de animação e sendo lançado semanalmente. Então o ponto é que se o Super Saiyajin 4 de fato for aparecer, é porque eles já tinham decidido isso há muito tempo, o que seria um marco histórico, porque o Super Saiyajin 4 aparece em todo lugar de Dragon Ball, nos jogos, todo jogo tem o Super Saiyajin 4, o novo jogo de Dragon Ball que lançou, que é uma nova versão daquele Budokai Tenkaichi 3 do PlayStation 2, que marcou gerações, agora voltando como Sparking Zero, tem um Super Saiyajin 4 muito apelão, principalmente o Godita. Esse personagem, Godita Super Saiyajin 4, apareceu lá na época do Dragon Ball GT. Hoje em dia, também tem o lançamento do Super Dragon Ball Heroes, que também é um jogo no Japão, mas tem um anime, como se fosse uma temporadinha. Mas eu nem recomendo que vocês assistam, beleza? Porque são só episódios promocionais. Se você quer ver alguma lutinha ali, sem muito sentido, pode ver, mas não veja esperando história, beleza? Só que o Super Saiyajin 4 nunca foi considerado válido ou canônico. E por que não? Muitas pessoas se importam com o conceito do cânone, ou seja, aquilo que foi criado pelo autor original, portanto seria válido. E o Super Saiyajin 4 apareceu pela primeira vez lá no Dragon Ball GT, ou seja, o Super Saiyajin 4 aparecendo agora seria um retorno quase após 30 anos. E há vários indícios de que isso de fato vai acontecer. Primeiro, foi anunciado agora, perto da data de publicação do vídeo, que Dragon Ball Super no mangá, ou seja, a história que continua o Torneio do Poder e vem várias outras sagas depois que ainda não viraram anime, não voltará neste ano. Isso mostra que o Dragon Ball Daima provavelmente vai ocupar todo o espaço que o mangá deixaria. Mas o ponto é que Dragon Ball Daima se passa antes de Dragon Ball Super. Então antes do Bills, antes do Freeza, antes do Jiren, ele se passa na verdade após a derrota de Majin Buu. E muitas pessoas envolvidas, japoneses, dizem que o Dragon Ball Super posteriormente aproveitará o roteiro de Dragon Ball Daima, como por exemplo agora foi introduzido o Mundo dos Demônios, onde o Dabura, lá do Dragon Ball Z, era o rei antigamente. Agora que ele morreu, um novo rei assumiu e esse rei tá dando problema, sendo ainda pior do que o Dabura. E esse Mundo dos Demônios abre muitos leques de possibilidade pra história no futuro. Inclusive uma ponte pro Super Saiyajin 4 talvez no Dragon Ball Super, o que pra muita gente seria incrível. E a gente não precisa ficar tão preso na questão do sentido em Dragon Ball, talvez em outras obras a gente precise, mas aqui em Dragon Ball é um pouco diferente. Pensem só, na época do Dragon Ball Super, a fanbase de Dragon Ball comentava sobre muitas teorias, e diziam que seria impossível em Dragon Ball Super aparecer, por exemplo, o Godita, que era exclusivo dos filmes e ainda não era considerado canônico, mas ele apareceu no filme do Broly. O Broly era o mesmo caso, ninguém achava que Broly ia aparecer no Dragon Ball Super. O Broly era um personagem icônico, muito amado, muito famoso dos filmes de Dragon Ball. O furioso lendário Super Saiyajin, psicopata, poderoso que rendia cenas épicas, mas com uma história um pouco mais rasa, e resolveram aproveitar essa criação que não era do Akira Toriyama na obra original. Também tinha um meme do Gohan Blanco, que era basicamente uma teoria na época do Dragon Ball Super de que no Torneio do Poder o Gohan ganharia uma transformação branca. E tinha vários memes também com o Jiren, com o El Hermano. Então tinham esses dois memes muito fortes na época, o Gohan Blanco e o El Hermano. Muitos canais, inclusive, de fora, aqui do Brasil também, eram feitos de chacota por falar do tal Gohan Blanco. E aí, o que acontece em 2022? Lança um filme chamado Dragon Ball Super Super Hero, onde Gohan Blanco aparece. Claro que não chama Gohan Blanco, até porque Gohan Blanco é um nome mais puxado pro espanhol, e resolveram batizar com o nome original, claro, então colocaram Gohan Beast, ou Bestial, mas dá pra olhar aí que é o Gohan branco. Então essas teorias malucas muitas vezes refletem uma vontade dos fãs, e é por isso que o Super Saiyajin 5 era tão famoso na época em que Dragon Ball Super nem tinha sido lançado, tinha só Dragon Ball Z, e nem existia internet direito. Todo mundo acreditava que o Dragon Ball AF era a continuação de Dragon Ball GT, que o Dragon Ball GT era um anime original também do Akira Toriyama, e que era a continuação válida do Dragon Ball Z, e que o Super Saiyajin 5 existia. E tinha essa imagem aqui, feita por David Montiel Franco, e publicada na revista Hobby Consolas, que ficou muito famosa, que viralizou, e todo mundo falava, esse é o Super Saiyajin 5, no Japão já lançou outro anime de Dragon Ball, o Dragon Ball AF, e lá aparece esse Super Saiyajin 5, só não dá pra ver, porque na época também não tinha internet. Então o mito se popularizou. E a
fanbase de Dragon Ball sempre foi disso, de querer novas transformações, coisas diferentes, porque Dragon Ball é muito forte. E eles sabem disso. Por isso, o Gogeta, que tinha uma base de fãs muito grande, foi canonizado. O Broly, que tinha uma base de fãs muito grande, foi canonizado. O Gohan branco também, que era um desejo muito forte, principalmente o retorno de Gohan, que lá na saga Cell era o melhor guerreiro, todo mundo gostava, aconteceu também de fato. Então tudo isso reflete o desejo dos fãs, e quando existe uma grande demanda reprimida por algo, criar a oferta faz com que aquilo faça muito sucesso. Então eles percebem o que os fãs querem e em seguida vão lá e criam, pronto. Já o Akira Toriyama não fazia desse jeito, ele fazia o que ele queria. Tanto que a saga Majin Buu é um vilão rosa, gordinho, que parece um chiclete, transforma as pessoas em chocolate, em leite, absorve. Vocês conseguem imaginar na época algum fã falando, eu quero isso aqui, desse jeito aqui, o vilão vai ser dessa forma? Não, ninguém vai desejar o Majin Buu. Então o que o Akira fazia era criar o que ele queria e esperar que os fãs gostassem. Hoje em dia, como não tem mais o Akira, e nos últimos anos, como o Akira também não participava tanto, sem o apoio do criador de Dragon Ball, a única forma de fazer era olhar o que os fãs queriam e aí reproduzir. Por isso, essas canonizações e elementos não originais para a história original. E adaptar as incoerências é muito fácil. O Broly, por exemplo, não é tão forte assim nos filmes antigos. Então, se ele lutasse com o Goku Super Saiyajin Blue, ele ia tomar uma surra, ele ia tomar um peteleco e morrer. Então tiveram que inventar uma nova história pro Broly, uma nova transformação, um novo potencial e um novo poder. A mesma coisa é o Super Saiyajin 4. Podem inventar um novo poder, podem inventar uma desculpa do porquê o Goku no Dragon Ball Super não lembra do Super Saiyajin 4, mesmo ele talvez tendo aparecido em Dragon Ball Daima, que é antes, e talvez até aumentem o poder do Super Saiyajin 4. Muitas pessoas, até na época de Dragon Ball Super, diziam que o Super Saiyajin 4 podia ser canonizado no Broly, porque combina muito, estilo selvagem de batalha, e o Broly não combina tanto assim com o Ki divino, vamos combinar. Só que se ele aparecer aqui no Dragon Ball Daima, provavelmente o usuário seria o Goku, porque Goku é o protagonista e Goku Super Saiyajin 4 é uma coisa que todo mundo gosta. Mas, indo pra indícios mais objetivos, é inegável que Dragon Ball Daima, apesar de ser canônico e Dragon Ball GT não, ele tem uma inspiração sim de fato no Dragon Ball GT, onde o principal expoente de transformação foi o Super Saiyajin 4. Essa é uma coisa que não é discutível. Se a gente olhar o elenco, o Goku simbolizaria o próprio Goku mesmo, o Kaioshin é uma aquisição a mais, a Pansy seria a Pan e o Glorious seria o Trunks, tudo bem parecido. Além de que, eles também embarcam em uma nave, fazem umas aventuras, é um clima mais aventuresco, diferente do clima de torneio, de batalha, de vida ou morte de Dragon Ball Z, que era mais sério, e até os personagens crianças, a gente pode ver os personagens crianças e adultos em Dragon Ball Daima, mas a maior parte da participação deles será como criança. Vou deixar a comparação aqui de como eles ficaram crianças em Dragon Ball Daima e nos outros animes. Temos o Goku do clássico e do Daima, o Vegeta do Z e o do Daima, o Piccolo do Dragon Ball clássico também, que pouca gente lembra, e agora ele do Daima, a Tite também, a Bulma, o Kuririn, que agora ganhou finalmente aquele branco nos olhos, parecendo um personagem da Turma da Mônica, e no Dragon Ball GT, não todos os personagens tinham virado crianças, mas o Goku tinha, e isso foi pra abaixar os poderes, deixar os personagens nerfados, e no Dragon Ball Daima é a mesma coisa. Então o Dragon Ball GT, que trouxe o Super Saiyajin 4, pode inspirar o Daima também a trazer o Super Saiyajin 4, principalmente porque parece que os adversários são muito fortes, os Tamagamis, que protegem as esferas do reino dos demônios, parecem muito fortes, e tem aquele tal de terceiro olho, que personagens que talvez serão a ameaça real maior do que Goma podem utilizar. Então, apesar de não existir Super Saiyajin 4 canônico, também não existiam várias outras coisas no cânone, muitos diziam ser impossível, mas inseriram no canon, repaginaram e adaptaram para a nova realidade. E se a gente for analisar, praticamente todo novo anime de Dragon Ball tem uma nova transformação. No caso, essa seria uma nova antiga transformação, mas sempre algum elemento antigo, como o Broly, que não é uma nova transformação ou um novo personagem, mas é uma inovação de algo antigo, o que muitas vezes funciona. Recentemente, na indústria do cinema, optaram por fazer vários remakes de filmes antigos, como por exemplo o live action do Rei Leão, ao invés de criar uma franquia nova. E Dragon Ball Daima, como tem os personagens crianças, pode atrair crianças, e isso pode fazer com que essas pessoas assistam Dragon Ball no futuro. Porém, mesmo com as crianças, pessoas mais velhas como a gente, por já acompanharmos há muito tempo, vamos assistir do mesmo jeito, ou seja, compensa mais. E o que seria melhor para trazer os fãs de volta do que o Super Saiyajin 4, a transformação que o pessoal mais gosta? Se você perguntar para a maioria dos fãs de Dragon Ball qual é a melhor transformação, a maioria vai responder que é o Super Saiyajin 4. Inclusive, comenta embaixo qual é a sua transformação favorita. Então, bom, esperar o Super Saiyajin 4 não é uma loucura. Eu acredito que vai acontecer? Bom, na minha opinião, tem uns 30, talvez 35% de chance de acontecer, o que já é muito mais do que já tivemos até agora. E por que eu arrisco esse número baixo? Porque ainda não teve nenhum vazamento, fica mais no campo da especulação dos fãs, mas pessoal, faz muito sentido. Deixa o like no vídeo, é muito importante, se inscreva aqui no Universo Z, eu tô lançando uns vídeos muito bons, como este vídeo que tá aparecendo aqui na tela, os mais fortes de todos de Dragon Ball. É um vídeo um pouco diferente deste, com uma edição mais trabalhada, um roteiro melhor, realmente um vídeo bem dedicado, assista porque tá um dos melhores vídeos que você vai assistir sobre Dragon Ball. Confira também meu resumo completo de Dragon Ball quando eu recomendar aí pra você no YouTube, porque é um dos melhores vídeos de
Dragon Ball já feitos até hoje, um resumo completo do primeiro episódio do clássico até o último episódio do Super, com uma experiência imersiva incrível, então veja lá. Obrigado pelo apoio de vocês, te vejo no próximo vídeo, e se você é novo, seja muito bem-vindo ao Universo Z. É basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!